Quem assistiu o filme americano O Regresso, The Revenant, com certeza já se fez uma pergunta parecida com essa. Será mesmo que um ser humano conseguiria sobreviver a uma experiência tão desumana assim? Lá na era primitiva, nossos ancestrais provavelmente nem tinham tempo para se perguntar se iriam sobreviver ou não. Eles simplesmente precisavam continuar vivos, mesmo em lugares onde um ser humano moderno talvez não aguentasse nem um único dia. Claro, se a gente estivesse falando de um super-homem como personagem interpretado pelo DiCaprio, aí talvez fosse outra história. Olá, pessoal! Será que os povos da pré-história tinham habilidades sobre-humanas que nós hoje perdemos? Ou será que, pelo contrário, eles eram apenas uma manada assustada de criaturas frágeis que vivia escondida em cavernas para se proteger do frio e dos animais gigantes que os ameaçavam? Bem-vindos ao nosso canal Pipa! E a verdade, como tantas vezes acontece, não está nem de um lado nem de outro, mas em algum lugar no meio do caminho. Prazer, pessoal, eu sou o Deluca. Hora de começar o nosso vídeo de hoje. Australopithecus e Kenyanthropus. Esses hominídeos viveram entre 4 milhões e 1,8 milhão de anos atrás. E embora sejam considerados nossos ancestrais, é bem provável que nós, seus descendentes distantes, não os consideremos exatamente encantadores. Aliás, nem mesmo está totalmente resolvido se nós realmente somos descendentes diretos deles. Pode ser que eles tenham representado um ramo evolutivo que se extinguiu pelo caminho. Mas pelo menos uma coisa é certa: os australopithecus e os kenyanthropus foram um elo perdido entre os primatas e os primeiros seres humanos. Eles já caminhavam sobre 2 pernas e usavam pedras ou pedaços de madeira para cavar raízes e quebrar frutos. Em situações nas quais um humano moderno morreria de fome, esses primatas pré-humanos conseguiam se virar. Comiam frutas, sementes, nozes, tubérculos e até larvas de insetos. E dependendo da ocasião, não hesitavam em se alimentar da carcaça de animais mortos ou até caçar bichos menores, como lagartos. No entanto, os australopithecus não dependiam desses petiscos de carne. Eles não eram essenciais para sua sobrevivência. Para eles, a vida era boa. O clima era ameno, havia fartura de frutos e vegetais comestíveis. Que vida maravilhosa! Mas junto com essa vegetação rica, existia também uma fauna tão diversa quanto. E essa fauna nem sempre era amigável para os australopithecus, que ainda estavam no meio do caminho entre macacos e humanos. Os maiores pesadelos deles eram os dinoféles, felinos com presas afiadas como sabres, e as hienas malhadas. Escapar das garras e dentes desses predadores grandes e velozes era praticamente impossível. E para piorar, até águias podiam acabar com a vida de um filhote dos nossos ancestrais peludos num piscar de olhos. Paleontólogos encontraram muitos crânios infantis com marcas claras deixadas pelos bicos de aves de grande porte. Ou seja, mesmo vivendo num ambiente com clima agradável e comida vegetal abundante, a vida dos australopithecus era curta e cheia de perigos. A expectativa média de vida deles girava em torno dos 20 anos. Handman, o homem hábil. Esse hominídeo, que surgiu por volta de 2,5 milhões de anos atrás e é considerado um possível ancestral nosso, é classificado por alguns paleontólogos como um australopiteco tardio, enquanto outros o veem como uma nova espécie distinta de primata. Segundo a classificação atual do reino animal, o Homo habilis é o primeiro representante do gênero Homo, dentro da família dos hominídeos e da ordem dos primatas. Seu nome em latim significa homem habilidoso, e seu crânio tinha uma capacidade de cerca de 700 centímetros cúbicos, muito maior que os 530 centímetros cúbicos dos australopithecus. Mas em termos de aparência, eles não chamavam muito a atenção. Pesavam entre 40 e 50 quilos, mas tinham apenas 1,10 m a 1,20 m de altura. Ou seja, tinham a altura de uma criança de 7 ou 8 anos, com o peso de um adolescente de 15 ou 16. Eram como o híbrido estranho entre criança e adulto, mas com músculos bem desenvolvidos. O grande diferencial do Homo habilis em relação aos primatas anteriores era sua capacidade de usar quartzo para fabricar pontas de ferramentas e armas. E o mais impressionante, mesmo que o local onde viviam ficasse a cerca de 15 quilômetros da fonte de quartzo, eles faziam esse percurso.
Para isso, arriscavam a própria vida. Não era raro que alguém do grupo acabasse virando presa de um predador maior durante a busca por pedras. Um desses predadores era o Chasmasportetes, uma hiena extremamente rápida com dentes afiados. Grupos pequenos como o deles não tinham chance alguma de enfrentar uma matilha dessas sem sofrer perdas. E além das hienas, a savana africana era cheia de carnívoros em busca de comida, incluindo os tigres dentes de sabre, que eram ainda maiores que um leão moderno. Esses predadores tinham presas curvadas de até 20 centímetros, e muitas marcas de mordida deixadas por eles já foram encontradas nos ossos infelizes de vários Homo habilis. Ao que tudo indica, mesmo com um cérebro bem maior que o dos Australopithecus e com suas ferramentas de quartzo, as condições de sobrevivência eram tão difíceis que esses pequenos handmen não se beneficiaram muito disso. A expectativa média de vida caiu para apenas 12 anos. E mesmo com uma taxa de mortalidade tão alta e uma vida tão curta em comparação com outros ancestrais nossos, o mais incrível é que os homens hábeis conseguiram sobreviver por cerca de 800 mil anos. Homo erectus, o homem erguido. À medida que as condições de sobrevivência se tornaram mais difíceis, inevitavelmente surgiu uma nova espécie humana, mais bem adaptada a esse ambiente hostil. Estamos falando do Homo erectus. Eles já começavam a se parecer bastante conosco. Chegavam a medir até 1,80 m de altura e a capacidade craniana variava entre 800 e 1.100 centímetros cúbicos. Essa grande variação no volume do crânio gerou muitos debates entre os pesquisadores sobre se todos os fósseis encontrados pertencem realmente ao Homo erectus. Mas todas as outras características indicam claramente que sim, eram Homo erectus. Seus dentes eram muito mais adaptados ao consumo de carne do que os do Homo habilis. Isso indica que esses homens eretos haviam se tornado predadores carnívoros, forjados pelas duras condições ambientais ao redor. E convenhamos, eles tinham escolha. Quando os grupos humanos migraram da África para o chamado Velho Mundo, acabaram se estabelecendo em regiões de clima mais frio, onde havia muito menos vegetação comestível. Eram forçados a caçar, primeiro presas pequenas, depois animais maiores e mais perigosos. Como precisavam obter carne e enfrentar grandes feras, suas armas foram sendo aperfeiçoadas. Mas a maior conquista desses novos humanos foi o uso do fogo. As primeiras fogueiras e tochas serviam tanto para atacar quanto para se defender. O fogo iluminava cavernas escuras e estendia o tempo útil do dia, permitindo que a vida fosse mais ativa. As chamas também afastavam predadores perigosos, como os tigres dentes de sabre e hienas, mantendo-os longe dos abrigos humanos. Já o Homo habilis, que não conseguiu se adaptar como Homo erectus, pode ter sido extinto justamente por essas feras. Chegou a era em que os seres humanos passaram a caçar os maiores animais: elefantes, hipopótamos e rinocerontes. Claro que essas caçadas não eram nada fáceis. Esses animais também revidavam, e nem toda a caçada terminava bem. Muitos guerreiros morriam tentando. E quantos caçadores não acabavam morrendo depois por causa dos ferimentos? Afinal, os antibióticos ainda levariam milhares de anos para serem descobertos. E a caça não era o único perigo mortal naquela época. Muitas doenças incuráveis também causavam inúmeras mortes. Marcas dessas doenças foram encontradas em ossos de Homo erectus. Por exemplo, um fóssil descoberto na ilha de Java mostra sinais de exostose, um crescimento anormal do tecido ósseo, e um crânio encontrado na África revela sinais de hipervataminose A, causada por excesso de vitamina A, provavelmente por ter comido fígado cru de animais carnívoros. Ao que tudo indica, a humanidade já precisava cuidar da alimentação desde tempos bem antigos. E ainda havia outro problema. Pode soar estranho, mas esse problema afetava justamente as mulheres com boa postura, ou seja, com a coluna bem ereta. A postura ereta dificultou bastante o parto, e com o resultado, muitas mulheres morriam jovens. A expectativa média de vida feminina era de apenas 20 anos. O dobro da média do Homo habilis, é verdade, mas ainda assim, uma vida extremamente curta. Hobbits e Neandertais. Os humanos modernos não foram os únicos que não conseguiram flutuar por muito tempo no mar agitado da vida primitiva.
Espécies humanas consideradas extintas, como os hobbits e os neandertais, também acabaram sendo vencidas pelas condições severas da natureza e desapareceram para sempre na escuridão da história. Muita gente conhece os neandertais, mas quando ouve Hobbit, logo pensa nas criaturas fictícias do filme O Senhor dos Anéis. No entanto, já se sabe que um tipo real de ser humano com essas características viveu na Ilha de Flores, na Indonésia. O nome científico desses hobbits é Homo floresiensis. De fato, eram pessoas pequenas, com menos de 1 metro de altura e um volume craniano de cerca de 400 centímetros cúbicos. Mesmo com esse cérebro minúsculo, os hobbits eram capazes de criar ferramentas para diversas tarefas e até objetos decorativos. E com seus pequenos corpos conseguiram caçar animais como Stegodon, uma espécie extinta semelhante aos elefantes atuais, além do dragão de Komodo, que pode chegar a 4 metros de comprimento. Já os neandertais, ao contrário, habitavam uma área geográfica muito mais extensa. Os fósseis mais antigos de neandertais têm 500 mil anos, e os mais recentes cerca de 40 mil anos. Eles se diferenciavam dos humanos modernos por sua constituição robusta, estatura baixa, no máximo 1,60 m, e um cérebro bem maior, com até 1.750 centímetros cúbicos. Para comparação, o cérebro do Homo sapiens tem entre 1.200 e 1.600 centímetros cúbicos. Claro, o tamanho do cérebro não é o único fator que determina a inteligência, mas é preciso reconhecer que os neandertais tinham um potencial cognitivo que podia até superar o nosso. Ainda assim, os neandertais não conseguiram sobreviver até os dias de hoje. O rigor extremo da última era glacial foi sem dúvida um fator decisivo para o seu desaparecimento. Mas há pesquisadores que acreditam que a principal causa da extinção dos neandertais foram nossos ancestrais diretos, os Cro-Magnons. Na prática, os neandertais viviam em pequenos grupos, enquanto os Cro-Magnons formavam tribos relativamente grandes. E nas disputas por áreas de caça, os Cro-Magnons sempre levavam vantagem numérica e venciam. Muitos neandertais foram mortos, e os sobreviventes foram empurrados para regiões pobres em recursos. Outra hipótese é que os neandertais não desapareceram completamente, mas foram assimilados pelos Cro-Magnons. Os Cro-Magnons, ancestrais diretos dos humanos modernos. Os Cro-Magnons surgiram há cerca de 300 mil anos. Seu cérebro tinha um volume de aproximadamente 1.600 centímetros cúbicos. Surpreendentemente, apesar de terem cérebros menores que os neandertais, que viveram na mesma época, apresentavam capacidades cognitivas superiores. Graças a isso, conseguiram desenvolver ferramentas e armas ainda mais sofisticadas para caça e combate. Como passaram a viver em grandes vilarejos, até mesmo os maiores predadores pensavam 2 vezes antes de tentar atacá-los. Como consequência, as mortes causadas por ataques de animais selvagens diminuíram drasticamente. A expectativa média de vida continuou aumentando. Durante o Paleolítico Superior, entre 15 mil e 11 mil anos atrás, era de 26 anos, e chegou a 35 anos no período Mesolítico. No período Mesolítico, as duras condições de vida retratadas em filmes como O Regresso já eram realidade apenas em regiões remotas e inóspitas. Os Cro-Magnons já não precisavam mais se esconder de feras, nem congelar em cavernas escuras e úmidas. Bastava cavar a terra e colher raízes comestíveis para não morrer de fome. É claro que, vivendo em meio à natureza selvagem, nossos ancestrais ainda morriam, talvez até mais do que antes, por conta de diversas doenças. Mas, acima de tudo, a maior ameaça à sobrevivência passou a ser a guerra sem fim. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!